É isso aí, tivemos uma pane momentânea aqui no nosso programa do rádio aqui, nunca aconteceu, primeira vez em 14 anos. 10 horas mais 11 minutinhos aqui na programação da Rádio FM Vida. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o nosso amigo Richelle Emerick e também o nosso amigo Sidney Campos do Incrivelmente Podcast. A gente vai bater um papo aqui nessa manhã para conhecer um pouquinho desse projeto muito bacana que os meninos idealizaram aí para nossa cidade, entrevistando aí algumas personalidades, algumas pessoas que têm histórias interessantes para contar aí, e eles vão estar falando pra gente aí um pouquinho desse podcast, mas também a gente vai conhecer um pouquinho a história de cada um aí. Quero a saudação de vocês. Cidinho, bom dia. Richelle também, bom dia. Bom dia. Espero que você tenha gostado do presente que a gente trouxe para você aí, uma pane técnica, para você lembrar dos tempos quando era armador, né? Isso aí é um prazer muito grande a gente estar aqui. Só que não pode começar a entrevista ainda não. Relaxa aí, então. Assim... não. Não pode, não. Não, isso aí tem que ter, né? Isso aqui é a nossa marca lá do podcast. A nossa balinha viciante. As balinhas. Deixa eu mostrar pro pessoal que tá em casa aqui. Quem tá ouvindo em casa não sabe o que é, né? Mas quem tá assistindo pelo Facebook aí, pela live. Gente, é um potinho com bala, uma jujuba, né? Essa é a azedinha? É as Jelly Beans, essa aí. Sim, azedinha. É azedinha. Quando eu fui ser entrevistado por eles lá também, a gente quase detonou um pote desse aqui. É um pacote. Pacote. É um pacote, né? Foi. 900 gramas de balinha. Mas aí, gente, fala um pouquinho, Cidinho. Bom, Rapaz, dá uma saudação pro pessoal aí. Primeiramente, a gente quer dar um bom dia a todo mundo aí que tá ouvindo, tá vendo a gente. É muito bom estar aqui, Edgar. Prazer muito grande, gente. Os amadores no profissional, né? Isso aí. Hoje os papéis se inverteram, né? Se inverteram completamente. Primeiro os amadores entrevistaram o profissional, agora... Vou pedir pra vocês falar só um pouquinho mais próximo do microfone aí. Ajeita aí, tá. Richelle, pra mim fazendo favor. Isso, Aí. ensina que a gente é amador, né? Tá aprendendo. É isso aí, gente. Então, Cidinho, bom dia pra você. Bom dia. Cidinho é nosso ouvinte de todos os dias, tá trabalhando aí no seu carro, né? O dia inteiro. E fala um pouquinho da sua profissão. Você trabalha com transporte, né? Então, cara, eu trabalho para a cidade de Lajem há muitos anos, né? Eu trabalho para empresas de fora, mas prestando serviço em Lajem há muitos anos. Eu fiquei ali 5 anos aqui no Laboratório Apollo, trabalhei ali durante muito tempo. E aí resolvi, então, em 2021, abrir minha própria empresa de transporte expresso, onde hoje eu atendo Ibatiba, a Chalé aqui, Martins Soares, Durandé. Faço essa rota de Manhuaçu. Meu foco hoje eu atendo o comércio local, oficinas, consultórios médicos, as lojas, os lojistas. Mas no meio disso aí também, às vezes as pessoas precisam de um resultado de exame, de um medicamento que não tem na nossa região. E eu vendo esse acesso para as pessoas. Eu busco em Manhuaçu e trago por um valor acessível. Sim. Porque hoje, se você for gastar, por exemplo, se você for em Manhuaçu para poder buscar um resultado de exame que você fez, uma ressonância, você vai gastar aí, no mínimo, R$100. Ou mais. Ou mais. É. E perder mais da metade do dia. Se a pessoa tiver carro próprio, né, vai gastar uns R$100 de combustível. Mas se a pessoa for pagar um táxi, um aplicativo, vai gastar um pouco mais. E aí você faz esse serviço, já tá lá mesmo, né? Já presta esse serviço por um valor bem bacana. Mas a ideia é o seguinte, em vez da pessoa perder o dia de serviço para poder buscar um resultado de exame que já perdeu um dia para ir lá fazer, o valor que eu cobro bem menor para poder buscar de várias pessoas. Então eu agreguei esse valor aí à empresa de expresso, além de atender as oficinas, que eu tenho meus contratos, meus acordos com as empresas, eu atendo também o particular. Então já tem mais de 3 anos aí que eu tô na... É a VAP, né? A VAP Express. VAP Express. Gente, é um trabalho essencial que o Sidney faz aí, fazendo esses transportes. Você precisou aí de alguma uma peça, de alguma mercadoria, né? Isso aí. De algum serviço ali que precisa trazer com uma certa urgência de Ibatiba pra cá, de Manhuaçu pra Lajinha, fazer uma entrega também, né? Isso aí. É só contratar aí o nosso amigo Cidinho. Cidinho, ele é ministro de louvor, né, Cidinho? Fui 26 anos. Já foi, né? Já fui, hoje eu não sou mais. Mas aí ele presta esse talento aí, ele tem um talento aí como músico também, né? Casado com a Lívia. Isso aí. Fala um pouquinho da Lívia pra gente. Rapaz, a Lívia é o divisor de águas na minha vida. Ela que me incentiva, me ajuda, me apoia. Ela é minha companheirona aí em tudo que eu faço. Isso aí, se o podcast hoje tá nativa, a gente deve à Lívia. Porque ela que botou fogo ali, ela que colocou a lenha, ela que assoprou. Ela que tá colocando o fogo pra queimar ali. Quando vocês colocaram esse nome de Incrivelmente, eu falei assim, essa parte mente vem da Lívia. Na verdade não. Porque... Aí você errou. Não. Deixa ela aqui. Ela tá no WhatsApp aqui, daqui a pouco ela abrir comigo. Na verdade, a gente queria montar... Não, quando eu falo mente é porque ela trabalha essa parte... Mas aí que tá, eu hoje, na verdade, eu sou terapeuta na área de PNL, Programação Neurolinguística. Sim. Ela não. Tá. Ela é
aromaterapeuta e endoterapeuta. Ela mexe com o intestino, com a Entendi. alimentação. Então, essa área do Incrivelmente foi minha. Ah, entendi. Entendeu? Eu sou terapeuta na parte... Não, engraçado que eu tô mal informado, porque eu achei que era ao contrário. Eu achei que ela era do PNL. Sim, não, o PNL sou eu. E aí eu tive aqui na rádio com o pessoal, né, com o Ezequiel. O Ezequiel é do PNL também. Fizeram um projeto que bacana do PNL. Eu não tava nas apresentações, a Lívia fez aqui. Eu tava só nos bastidores ali, ajudando nas ideias, né? Sim. Mas a parte Incrivelmente foi minha. Entendi. O nome não era nem esse. Depois a Lívia a gente foi adequando, e chegou nessa. A Lívia é minha prima, né? É isso. Minha Acho que prima. a ideia principal de fazer o podcast foi dela, né? E ela que te chamou, não foi? A gente, na verdade, não era um podcast. Era pra ser. A gente ia montar um estúdio em casa, como eu toco há muitos anos. Ela também toca, lá em casa tem piano, violão, baixo, tem vários instrumentos. E a gente queria montar um estúdio. E a gente ia aproveitar o estúdio pra gente gravar umas lives sobre as terapias que a gente domina. Sim. Eu, PNL, e ela, a endoterapia. E os meus filhos têm um canalzinho no YouTube. Sim. Quem quiser seguir lá, os Irmãos Arteirinhos. Que ela até fechou uma temporada, parou de gravar por conta do Incrivelmente, mas vai voltar a gravar também. Então, com esses vídeos dos meus meninos, que começou a crescer bastante, ela falou assim, a gente precisa montar um estúdio, a gente precisa montar uma estrutura legal. Porque era gravado dentro de casa. Gravado na mesa de vidro, e aí a gente ficava com medo da mesa cair, menina bagunceira, e aquele negócio todo de barulho. Ia ter perigoso, né? Isso. E aí cachorro corre, late, e gente chama no portão. Falei, amor, não, é legal os vídeos assim, a gente gosta dos vídeos genéricos, mas a gente precisa montar uma estrutura. O negócio tá crescendo, Sim. os meninos estão desenvolvendo um trabalho legal, e aí a gente montou o estúdio pra isso. Mas por resto a gente pensou assim, 26 anos a gente serviu na igreja, né, Edgar? E durante todo o tempo que nós tivemos na igreja, eu sou cristão desde os 8 anos de idade. E desde então a gente sempre fez trabalhos sociais, mas anonimamente. Sim. E foi um erro gigantesco que nós cometemos. Por que eu falo gigantesco? Porque a gente precisa de credibilidade hoje para você fazer algumas coisas. Como é que você vai tocar a sua rádio aqui, sendo que você não tem reconhecimento das pessoas? Quem que é o Edgar? Então nós fizemos isso muito anonimamente. Muito anonimamente. A gente nunca quis aparecer. Eu lembro do Richelle lá em Espera Feliz, ajudando a limpar as casas lá. Cara, juntou eu e um outro amigo que não quer que cita nome, ele não gosta também, ele bem anônimo também. Cara, nós mandamos 2 caminhões de roupas e mantimento pra eles lá. E às vezes as pessoas acham assim, quem que é essa pessoa dentro da sociedade? Não faz nada. Mas na verdade a gente sempre trabalhou mais anonimamente. O Richelle botou a cara pra bater lá, botou o carro que tava novo na época, né? No meio da lama, foi lá, filmou, e a gente não, a gente ficou anônimo. Dando um exemplo do Richelle, porque tá aqui do meu lado. Sim. Mas Iconha também, nós mandamos coisas pra lá e vários outros lugares. Na verdade, vocês ficaram aqui mandando ajuda pra lá. Exatamente. O Richelle fez o contrário. O Ele Richelle foi foi lá lá e mostrou a realidade Isso aí. através Então, das redes assim, sociais. E fora isso, cara, dentro da igreja, a Lívia e eu, a gente sempre ajudou casais. Sempre ajudamos casais, famílias. Sim. Sempre tivemos esse tete para ajudar as pessoas socialmente. Isso vem da minha mãe. A minha mãe, mesmo aposentada rural, ganhando um salário mínimo, desde que eu me entendo por gente, minha mãe tinha uma cesta básica em casa para ajudar os outros, cara. Entendeu? Então sempre assim, sempre ela ajudou, teve esse negócio de ajudar uma pessoa que precisa. E aí nós montamos o podcast justamente pensando nisso. Servir outras pessoas que precisam, mudar a mentalidade. E você tem um outro irmão mais velho, né? E uma irmã também? Eu tinha 2 irmãos e uma irmã, né? Um irmão meu faleceu, que é o Fábio, e o Gessimar, que é meu companheiro ali também há muitos anos. Eu trabalhei na profissão deles também durante 10 anos. Sim. Fui técnico no laboratório de solo. Trabalhei, por isso que eu falei que eu prestei serviço pro DR muitos anos. Entendi. Na região aqui, Cachoeiro, Ipatinga, Valadares. Rodei pro Mato Grosso, São Paulo, rodei um bocadinho. Rodei menos que o Richelle. A gente vai conhecer um pouquinho o Richelle agora. Richelle, filho do nosso querido saudoso Sr. René, da 1001. Todo mundo aí, conhece, bom. né? Mais conhecido que nota de R$2. Ih, muito. Filho da... Hã? Nota de R$3. Não, R$3, né? E filho também da nossa querida dona Ana, né? Isso, Fala um Ana de pouquinho. Oliveira, professora de português. Fala um pouquinho pra gente de você, Richelle. Bom, Edgar, primeiramente, agradecido pelo convite. Um bom dia aí para os ouvintes e para os incríveis, né, incríveis? Se vocês estiverem aí, ó, entra no Facebook, manda no WhatsApp da rádio aqui, mostra pra gente que vocês estão online. Mostra a força. É isso aí. Manda mensagem aí, gente. É isso aí. Manda pergunta. Só falando que você pode mandar sua mensagem via o WhatsApp da rádio, né? O 33 98407 1101. Pode mandar no dos meninos particulares aqui também. E também a gente está ao vivo no Facebook, né? O FM Vida Lajinha. Você pode mandar sua mensagem aqui também. Que você mandando a sua mensagem aqui na nossa live vai aparecer para os meninos aí. Eles já podem até responder alguma coisa, Isso alguma aí. questão aí também, né, Richelle? Mas você estava falando. Bom,
muito satisfeito aqui, né? Eu acho que é a última vez que eu apareci, que a minha voz apareceu no rádio, né? Hoje eu tô aparecendo, né? Porque hoje tem câmera. Foi há 30 anos atrás, né? Que a gente ligava pra rádio pra pedir música, na época do Plínio, do Pedrinho. Primeira rádio que eu trabalhei. Isso, depois de 30 anos estamos aqui na Rádio Novo e no podcast, né? Matando Você chegou a ter um programa de humor na noite, né? Foi, cara, foi um dia, eu acho que num domingo. O pessoal chamou a gente pra fazer o programa de humor que eles já tinham e convidaram o Leco Bomba, o Dirinho participou pelo telefone, né? A gente tinha um programa, não sei se você é da época do Manicômio. Manicômio, isso. Foi dessa época do Manicômio. Então, eu produzi aquele programa. A gente fez uma vez que a gente chamou de a festa do Balacobaco. Foi muito legal, cara. Se fosse feito hoje em dia, eu acho que a gente ia levar processo. Mas eu lembro que na época a gente falando besteira na rádio e o pessoal na pracinha abriu um carro de som pra ver a gente falar e o pessoal ligando. Mas ficou muito legal. O programa, eu não sei se é da época do Manicômio ou se foi de uma rádio depois, né? Eu não lembro se foi antes ou depois. Eu acho que foi numa rádio depois, uma rádio que tinha aqui depois. Isso. Porque no Manicômio era muito divertido a gente fazer também, porque a cidade não tinha internet na época e a cidade parava pra ouvir o programa, né? A gente produzia aquilo a semana inteira, a gente tinha o Fábio lá, que era um exímio imitador, fazia a voz do Silvio Santos, fazia a voz de vários personagens aí, a gente tinha vários quadros, a gente fazia a novelinha mexicana, a novela mexicana de Lajinha, só com personagem, o Iberê, que de Lajinha era as figuras de Lajinha, muito bom, tinha o Planeta, tinha outros. Tá faltando isso aqui, cara. Tá faltando. Pois é. A gente tinha lá o quadro lá, o meu medo do Jiquiri. Cara, Lajinha é uma fábrica de lendas, né? Sim. Cara? Nossa Senhora. Não, e sem falar as pegadinhas que a gente fazia, só interrompendo você rapidinho. Isso a gente, por exemplo, a gente ligava pra casa das pessoas pelo telefone fixo e falava assim, aqui é da prefeitura, isso no domingo à tarde, gente. Quem ia acreditar que a prefeitura ia ligar pra alguém no domingo à tarde? E a gente falava assim, olha, a gente é da fiscal aqui, a gente encontrou uma irregularidade aí na sua casa e tal. Dentro de 10 minutos o trator vai chegar aí e vai destruir a sua casa. A pessoa ficava desesperada, entendeu? E sem falar também que às vezes era aniversário, quando era aniversário de uma pessoa, a gente falava assim, olha, a gente tem, hoje é seu aniversário, a gente quer fazer aqui uma promoção da rádio com você e tal, mas você vai ganhar um prêmio aqui, era um prêmio alto, a gente falava que era um prêmio alto, sei lá, um carro ao 0 km, ou uma premiação em dinheiro, falava assim, a gente tem um bolo aqui na rádio e você tem que tentar apagar a vela dele pelo telefone. Põe a galera pra soprar. E ficava lá o pessoal soprando a vela pelo telefone lá. Eu lembro dessa época. O telefone era telefone fixo, né? O telefone lá de casa, o final era 1378. O da rádio, se eu não me engano, era 1379. Cara, o que eu atendia de engano, não é da rádio. Aí depois eu falei assim, cara, vai estar na brincadeira. O povo ligava pedindo música, eu falava, não, espera então, daqui a pouquinho a gente toca. E você acaba de ganhar, já enviava o prêmio no meio. Na época eu não lembro quem que era, eu acho que era o Pablo da Dona Elisa, chegou a apresentar uma rádio uma vez. Não, eu acho que era ele. Rapaz, ele mandou eu parar de mandar gente lá, porque... procurando o prêmio na porta da rádio. Mas era engano, o pessoal ligava pedindo música. E eu mandava o pessoal buscar prêmio. Pode vir aqui na rádio agora. Hoje daria. Aí eu aproveitava e dava pegadinha, eu não ia perder a oportunidade. Hoje não dá pra fazer nada disso hoje mais. Não tem como mais. Com politicamente correto. Richelle, então, assim, fala um pouquinho de você. Você é engenheiro, né? Sou engenheiro. Enfim, mãe, tô na rádio, hein? Segunda vez. Bom, sou engenheiro de formação, formei em 2003. Fui pulando de galho em galho aí, né? Trabalhei em empreiteiras de energia e depois fui para uma carreira que eu sempre quis, que foi trabalhar embarcado em plataforma de petróleo. Trabalhava 15 dias, folgava 15, fiquei 12 anos nessa vida. Vocês prestavam serviço para Petrobras? Para Petrobras. Eu trabalhava numa terceirizada, né? A plataforma era da minha empresa, mas o petróleo que a gente explorava era da Petrobras. Então eu era um terceirizado da Petrobras, trabalhei 12 anos, né? Lá eu não trabalhei como engenheiro, eu era operador de produção. Eu operava mesmo a plataforma, abria válvula, abria poço, fechava poço, coletava óleo, aquela coisa toda, né? Chão de fábrica ali. E depois da pandemia, deu uma baqueada. Quem me acompanhou nas redes sociais aí viu que eu fiquei preso 60 dias dentro do quarto de hotel. Foi uma época muito dura aí pro pessoal que trabalha embarcado. E enquanto eu fiquei 60 dias preso, meus colegas ficaram 60 dias trabalhando todo dia. Financeiramente foi muito bom, que a gente ganhou hora extra, ganhou tempo de espera, né? Mas psicologicamente foi muito pesado. Eu lembro que você tinha que inventar o que fazer, né? Quem acompanhava o Richelle aí, acompanha o Richelle nas redes sociais, o cara virou mágico, o cara virou ilusionista. Tocava gaita, virava cambalhota. Aprendi a tocar gaita. Não, os vídeos estão lá tá no Facebook e tá no meu Instagram. Só descer um pouquinho na época da pandemia, tá meus vídeos lá. @RichelleOE, pode seguir lá.
Que tem, os vídeos estão todos salvos lá. Diferente de quem estava preso no presídio, você era um preso de luxo, porque você estava... Eu não podia reclamar que eu estava ganhando por estar lá, né? Que a empresa estava pagando. Não, com Tinha acesso à horário pra tomar internet. sol, cara. Tinha horário pra tomar sol. Não, tinha uma hora de banho de sol, mas depois que veio aquela segunda onda, que tem aquele negócio, né? Nem banho de sol teve mais. A comida era entregue na porta, batia assim, e ela pegava uma vez por dia do teste de Covid, que era aquele que enfiava o cotonete dentro do nariz. Foi tenso, foi tenso. E nesse tempo eu aprendi muita coisa, né? É lógico que eu ficava fazendo aquelas besteiras, vendo série, dormindo, mas eu aproveitei bem para estudar. Que é ali que eu comecei a refletir. Falei assim, rapaz, não quero ficar assim na vida para sempre, não. E depois da pandemia veio esse boom do home office, né? A tecnologia avançou muito. E depois da pandemia eu cheguei a ficar 90 dias afastado, porque começou a me dar síndrome de burnout, que eu já não estava aguentando mais aquele negócio de embarcar. Que depois que acabou a pandemia, a gente tinha que ir 3 dias antes. Então era 3 dias que a gente pedia de folga, porque tinha que ficar no hotel 2 dias de quarentena para fazer o teste, para então embarcar. E isso foi me desgastando, e aí eu tinha já estudado investimentos, fiz um pé de meia, e há 2 anos eu consegui me aposentar, né? Eu falo que eu sou aposentado, mas entre aspas, né? Eu me aposentei de CLT, né? Hoje eu sou engenheiro autônomo, trabalho como engenheiro, meu foco é empresas, né? Eu atendo mais empresas, assino para empresas, dou assistência aí, para empresas mesmo, e tô nessa vida, consigo tirar minha renda através disso agora, e agora eu consigo trabalhar do jeito que eu gosto muito de viajar, como o Cid falou. Eu acho que a gente tá pau a pau, né? Que todo dia você roda aí, eu só rodo uma vez a outra, né? A gente vai contar muita história sua, Richelle. Tem muita. Porque o Richelle é o seguinte, o Richelle é motociclista. E ele faz umas aventuras de vez em quando de moto aí, né, Richelle? Ele viaja pra fora do Brasil. Eu sou motociclista, sou trilheiro, ando a pé. Tem uma picape também que eu montei uma cabana atrás dela ali, que eu faço essas... Eu acho que se a gente for entrevistar o Richelle sozinho aqui, a gente fica umas 3 horas. Tranquilo. Fica, cara, história que eu mais tenho. E agora eu consigo trabalhar de onde eu tenho, né? Porque hoje você tem assinatura digital, os projetos não são mais aqueles impressos. Então hoje eu preciso de um celular, um computador e na internet eu consigo trabalhar, assinar de onde... Na verdade, hoje você exerce a sua profissão home office. Home office. Hoje eu tenho um nome, né? Se chama Nômade Digital. Aí, aqui, uma pergunta que não quer calar, que eu sempre quis fazer pra você. Perrengue embarcado. O que você já passou lá? Nossa senhora, perrengue embarcado. Fora os dias de chuva, né? Que a gente tá lá, trabalhou 14 dias. Você tá doido pra chegar em casa, folga, começa a chover, a aeronave não vem, voo cancelado, foi pro dia seguinte. Eu já tive no Natal, eu ia desembarcar 3 dias antes do Natal. Então eu já tinha programado minha viagem toda, tudo certinho. Aí começou a chover. Natal é época de chuva, né? Cancelo o primeiro voo, cancelo o segundo. Aí já deu Natal, passei o Natal que era pra passar em casa, passei embarcado. Fiquei 5 dias pra desembarcar. Então meus 14 dias de folga virou só 9, perdi o Natal, quase que eu perco o Réveillon. Aí fui pra casa, só passei o Réveillon e já teve que voltar novamente. Quando ele fala aeronave, gente, é porque para levar os trabalhadores e trazer os trabalhadores pro continente, tem que ser pelo helicóptero, né? Helicóptero. Antigamente era por barco, né? Ficava 5 horas no barco, o pessoal chegava lá sem estômago, tanto vomitar. Mas agora é helicóptero. Então, aí eles transportam os trabalhadores até a plataforma, né? E o pessoal que tá saindo, a mesma aeronave leva os que vão pegar no turno e volta com o pessoal que tá volta de folga. Eu fico imaginando assim, imagina aquele perrengue, por exemplo, se tiver um vazamento de petróleo, o tanto que vocês têm que trabalhar para poder conter aquilo ali, né? Já teve. No mar a gente não teve um grande, teve numa plataforma que eu trabalhei, mas eu não estava mais nela. Na minha plataforma ficou parada por um tempo, que deu um furo no casco, então minha plataforma teve que ficar aí alguns meses parada. No mar a gente não trabalha, né? Porque aí já vem equipe e trabalha lá. O problema é quando vaza dentro da plataforma. Aí haja pano, esfrega. Conta pra gente aquele negócio que você desenvolveu aí, Persona, como é que é o negócio que você dormia do lado do motor? Isso aí é interessante. Eu trabalhava muito à noite. Eu gostava de trabalhar à noite, que é mais tranquilo. Mas só que trabalhar à noite é muito prejudicial, né? Você perdeu uma noite de sono, é muito ruim pra saúde. Então eu trabalhava à noite que era mais tranquilo, e quando não tinha nada pra fazer, eu fazia os meus afazeres, agora eu vou dormir. E de vez em quando tinha alguns serviços que era você vigiar algum motor. Sim. Um motor que ficava, uma bomba que ficava rodando a noite inteira, tinha que ficar sempre uma pessoa vigiando. Mas não é um motorzinho. Não, é um motor de caminhão, um motor a diesel, né? Uma bomba imensa. E eu ficava sentado lá do lado daquele motor, né? Com um abafador, né, igual esse aqui, com plug, aquele barulhão. Aí dava o sono, eu deitava do lado do motor, o rádio eu colocava aqui, e dormia, mas dormia o sono de roncar. Aí eu desenvolvia esse hipersono que nada me acordava. Mas se o rádio falava, Richelle, eu acordava e opa, tô aqui. Nem parecia que eu tava dormindo, eu atendia na hora. Eu desenvolvi essa técnica, uma técnica
anos aí de... É uma técnica que ele vendeu para as empresas de automóvel depois, que é o start-stop. Tipo isso, cara, eu dormia de sonhar. Às vezes no meio do sono eu escutava alguém me falando. E eu no sonho falava assim, opa, tô me chamando lá na vida real. Vai lá, Richelle. Mas bacana, né? Então conseguia dormir do lado desse motorzão aí. E hoje eu continuo assim, eu consigo dormir, durmo, tenho um sono muito pesado, mas se eu ouvir meu nome eu acordo assustado, eu dou cada pulo, eu acordo assustado, assim. Mas de problema de sono eu não tenho. Isso tudo eu adquiri lá. Isso é ruim, né? Vai que uma É um amostradinha gatilho. O meu nome é um gatilho. Gente, o Richelle é um cara solteiro, né, Richelle? Então ele aproveita esse tempo, como ele é um cara solteiro, para viajar bastante, né? Viaja a trabalho, viaja a lazer, mas é um explorador, né, Richelle? Conta um pouquinho. Quantos países você conhece? Atualmente eu tô indo para 15 a 16 países. Da América do Sul foi quase todos. E esses países da América do Sul você fez de moto, né? Eu já fui no Uruguai, não fui ainda não. Eu tava indo no Uruguai agora, mas aí deu a chuva no Rio Grande do Sul. Não tava passando, a ponte caiu, as BRs tudo fechado, eu tive que voltar. Mas eu já fui na Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia. A última que eu fiz foi pro Atacama, né? Eu atravessei a Argentina e fui até Antofagasta, que é o litoral do Chile. Entendi. Você fez aquela rota, né? Você quis mergulhar no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico. Isso, costa a costa, praticamente. A gente tá aqui perto do litoral, né? Então eu fiz uma costa a costa aí com a minha moto. Foram 9.000 quilômetros em 16 dias. Eu tenho certeza que no dia que você conhecer o Uruguai, Montevidéu, você vai se encantar, porque é uma cidade linda. Não, eu já fui, a gente foi de carro. Tá. Foi eu mais 3 colegas meus. Então você não conhece de moto, Não mas... conheço de moto, mas de carro você... já fui. Tá. Aí de moto eu tava indo pra conhecer uma outra cidade muito bonita do Uruguai, que é Colônia del Sacramento. Que é dessa cidade, é muito bonita, é uma cidade histórica, e de lá sai a balsa que vai direto pra Buenos Aires. Punta del Este você foi? Fomos. Foi eu, Célio Júnior, o Felipe, da Elzinha e o Samir. Certo. Fomos num Corsinha, 4 pessoas. Rapaz, os primeiros 30 horas foi de pau arriado, porque ia 2 na frente, né? O motorista e o copiloto, esses 2 não poderiam dormir. Os de trás ia dormir. E a gente ia rodando. E revezando. E revezando. A gente saiu daqui e foi direto pra Pelotas numa pancada só. 30 Beberam horas. água lá não, né? 30 horas. Bebeu água lá não. O que você acha? Ficamos na casa da nossa querida Amparo Coffee. Ah, sim. E de lá fomos descendo a costa do Uruguai, né? Pegamos Punta del Este, Punta del Diablo, aquelas praias bonitas, até chegar em Montevidéu. E em Montevidéu a gente teve que voltar. E agora eu tava querendo ir pra Colônia del Sacramento, que eu queria atravessar pra Buenos Aires, cruzar pro Chile de novo pela estrada Los Caracoles, que é uma estrada tipo a nossa Serra do Rio do Rastro. Que era toda zigue-zague, né? A Cordilheira dos Andes. E ir até Vina del Mar, no Chile de novo. Fazer uma outra costa a costa, mas agora mais por baixo. Mas não deu por causa das chuvas. Né? Fala pra mim um pouquinho. Há pouco tempo agora você esteve no continente asiático ali, Tailândia, a Índia. Fala um pouquinho pra gente. Fizemos uma viagem. Eu tenho um grupo, uma galera que viaja com a gente. A gente tenta fazer uma viagem grande por ano. E a gente fez uma viagem pra Tailândia e Índia. A gente ficou 1 semana na Índia e 2 na Tailândia. Né? A Índia não estava no plano, mas a gente conseguiu fazer aquele stopover que chama. No mesmo voo você consegue chegar no lugar, a gente ia fazer conexão na Índia de qualquer maneira. A gente falou assim, cara, na Índia, vamos conhecer aquelas comidas de rua lá que a gente vê na bombom na internet, né? O pessoal cozinhando. E aquilo mesmo? É pior. Porque no celular você não consegue sentir o cheiro, né? Não consegue sentir o barulho, cara. É muito pior. Aí a gente ficou 1 semana na Índia, ali em Nova Delhi, a cidade mais poluída do mundo. E ó, é a poluição do ar, a poluição sonora e a comida daquele jeito. Cara, eu vi o cara fazendo... Você comeu a sopa até? Tomou a sopa? A sopa foi na Tailândia, eu vou contar da sopa. Mas lá na Índia a gente não teve coragem muito de... O máximo que eu cheguei foi tomar uma água com gás deles, que é uma garrafinha com a bolinha de gude, assim, ó. Que a mulher estoura a bolinha de gude, coloca na canequinha, espreme o limão com a mão limpinha daquele jeito. Eu tomei essa água. E no mais a gente procurava mais alguns restaurantezinhos mais limpos. Mas mesmo assim, da galera, eu acho que só eu que não deu desinteria. Quantos banheiros lá, como é que é? Não, banheiro, ó, quem quiser ver, tá no meu Instagram também. Ó, eu filmando o banheiro, eu filmei no meio, quando eu abri a porta eu não consegui gravar. Aí eu filmei um outro colega meu gaúcho entrando, saindo fazendo vômito. É uma coisa de louco, cara. E buzina que não para. Sim. A buzina parece que atrás dos caminhões tá assim, por favor, buzine. Quando você for ultrapassar, aqui no Brasil a gente tem que dar seta. Lá tem que buzinar, parece que é obrigatório, cara. Não, eu vi uma matéria um dia desse falando sobre a Índia ainda, lá, acho que é Nova Delhi mesmo, que tem um rio muito poluído que passa no... É o rio Ganges. Então, aí aquele mesmo rio, a pessoa pega a água ali para poder fazer, algumas pessoas pegam daquela água para fazer alimento e tudo mais, fazer higienização de panela e tudo mais, mas logo à frente
tem o pessoal que tá lavando roupa, e mais à frente tem o velório, que o pessoal faz crema o corpo. Alguns cremam o corpo, e os que não tem dinheiro pra cremar, é enrolado e jogado no rio. Então, isso sim, mas eles jogam a cinza na água. Também. Então, Tudo na água. Tipo assim, então se você pegar uma água lá embaixo, às vezes pra consumir, você tá consumindo água de quem tá lavando roupa e às vezes tá consumindo a cinza de quem já morreu. Exatamente. É uma loucura, cara. É muito louco. Lá esse rio, o rio é sagrado pra eles, né? O rio é como se fosse um deus, né? A deusa Ganges, eles chamam de Mãe Ganges. Eu fui no rio, passei pela essa parte poluída, mas eu fui mais pra cima na cidade de Rishikesh, que é a capital mundial do yoga, onde surgiu o yoga. Você anda na rua, você vê aquele monte de yogis. Você chegou aí no Taj Mahal? Fui. E é bonito mesmo? O Taj Mahal, eu acho que ficou pra mim nos lugares mais bonitos que eu já fui. É impressionante. Depois de Machu Picchu, que foi um lugar que eu fui, que eu quero voltar, que me impressionou também foi o Taj Mahal. Na próxima vez leva o Cidinho. Levar. Cara, tem vontade, Cidinho? Claro, com certeza. É impressionante. Mas aí entra a diferença da balança aqui, né? Eu tô casado com 3 filhas, solteirão. Leva os filhos, mano. Complicado, eu fico sem eles lá. Mas voltando ao negócio do rio, eu fui onde o rio é menos poluído, né? Perto da divisa com o Nepal, perto da nascente do rio Ganges. Então ali tem o pessoal fazendo rafting, né? Criação de boia nas corredeiras, o pessoal fazendo caiaque, a água é limpinha, a água é azul. E logo na cidade seguinte, que eu esqueci o nome da cidade, que é onde o pessoal vai pra morrer. É uma cidade sagrada, que o pessoal fica lá esperando pra morrer. Esperando a morte, né? A morte, tem os hotéis da morte lá, que o pessoal Misericórdia. chega. Cara, o clima deve ser ótimo, né? né? Maravilhoso. E não, é um povo alegre, mesmo assim, porque isso faz parte da cultura deles. Você tem que entender a cultura deles, que é o seguinte, eles não acreditam em céu e inferno, eles têm as castas, né? O pessoal nasce na casta mais baixa, ele tem que seguir a religião pra morrer e voltar na casta mais alta. E assim por diante. E isso faz com que a Índia, esses países, Tailândia, seja um dos países mais seguros do mundo. Por mais que seja pobre e essa coisa toda, não tem violência, não vimos nada, não passamos perrengue. Apesar da população ser enorme também, né? A população é enorme. E eles acreditam que se eles fizerem algum mal pra alguém, eles vão pagar ali mesmo. Eles vão ter que voltar na casta ou na casta anterior. Porque se a gente tivesse um terço do trânsito que eles têm lá, a gente já matava o outro que faz. E passando por esse rio, você vê lá o pessoal queimando, o pessoal morto, assim, como se fosse normal pra eles lá. É bem interessante. É uma aventura totalmente diferente. A situação que eles veem a morte lá é totalmente diferente do que a gente enxerga. Totalmente. A morte pra eles lá é interessante isso, porque nós já conversamos sobre isso, cara. Eu perdi minha mãe, né, cara, 2 anos e meio. E aí depois que eu perdi minha mãe e meu irmão, quase que em sequência, minha sogra, mãe e irmão, tudo assim, um período de 4 meses, a gente passa a enxergar a morte como uma sequência da vida, cara. Sim. Porque eu falei com um cristão um dia, eu falei assim, cara, você é feito pra ser eterno. O cara falou assim, não, lógico que não, vou morrer. Não, sua carne vai morrer. Sua essência permanece. Pra que você tá buscando a vida eterna em Cristo Jesus, então? Faz sentido não, ué. Isso aqui é só um período que a gente passa e ele é muito curto, cara. Muito curto. Então a gente enxerga a morte como uma coisa ruim, mas na verdade a gente arrepende do que a gente fez em carne. Sim, mas a nossa mentalidade aqui ela é muito fraca. E tem muitos países que a morte é vista como um nascimento. Claro. Você vê aquele meme que foi famoso dos africanos dançando com caixão. Na Índia tem isso, eles fazem festa. Uma que eu quero conhecer, que eu tenho vontade de ir no México, no Dia dos Muertos, que seria o nosso finados aqui, que o pessoal chora, vai no cemitério levar flor. Lá não é festa, é como se os mortos voltassem para visitar a família, então eles faziam as comidas que os mortos gostavam. É festa, tipo um carnaval, tenho muita vontade de conhecer também. Interessante. E no Chile, quando eu fui no Chile, no Atacama, os povos do Atacama também veem a morte de uma maneira bem legal. Eu mostrei, fiz um vídeo, que lá você quase não vê cemitério. Hoje tem mais por causa da religião cristã, né? Mas antigamente os povos do Atacama, eles não enterravam em cemitérios, eles enterravam na beirada das estradas. Porque para toda vez que você passar na frente do túmulo, você lembrar. Porque no Brasil, teoricamente, a gente só lembra dos mortos no dia do finados, né? Você só visita uma vez por ano. Lá não, todo dia você tá passando na estrada. Então eu fiz um vídeo, a estrada, um túmulo. Pensou você tá indo lá, Edgar, daqui a pouco tá uma mulher vestida de branco lá. Você tá me fazendo lembrar o dia que eu estive em Buenos Aires. E aqui no Brasil, por exemplo, eu vou usar como exemplo Lajinha, por exemplo, tem gente que fala assim, tem uma casa pra alugar em frente ao cemitério ali. Não quero não. Deus me livre. Que não sei mais o que, morar perto do cemitério. Não tem nada a ver não, só não pode dar formiga na comida, né? Exatamente. Agora, lá em Buenos Aires, o cemitério que eu visitei lá, que é o Ricoleta, o cemitério da Ricoleta, ele é como se fosse um parque no centro da cidade, com os túmulos todos bonitos, assim, muito arquitetura sensacional. Sim. E o pessoal faz passeia com cachorro, passeia de mão dada lá, faz... piquenique? Piquenique não, é os cemitérios parques, é tudo gramado bonito. É um lugar tranquilo.
tranquilo. Tem os parques, mas tem os túmulos também. Tem, Inclusive, tem túmulos, visitei lá da Evita Peron, lá, aquela Não, é bem mulher bacana. lá e tal. E sim, o pessoal passeia, exatamente, escolhe o cemitério, vamos passear, vamos onde? Vamos lá no Recoleta. Quando você vê lá, o Recoleta é um cemitério. Então o pessoal começa a passear lá dentro como se fosse um parque. Entendeu? Então, assim, isso vai muito de muita. Cada um na sua cultura, né, Richard? E eu gosto muito de conhecer essas culturas novas. Quem me segue, vê que onde eu vou, se eu ver um cemitério, eu entro pra ver. Que eu acho muito bonito. E você falando de casa do lado do cemitério, eu tenho um apartamento em Baiaçu, que é do lado ali no Alfa Sul, tem um cemitério parque ali, bonito. São os melhores vizinhos, cara. Só não pode. Não tem reclamação nenhuma. Só não pode dar formiga no começo. Você lembra disso. Richelle, mas assim, aí mais alguma curiosidade aí de algum país que você foi? Tua cara, todos. Eu vi lá que você tem um lugar, você visitou um lugar lá que é cheio de pedra vulcânica. Sim, esse foi na Islândia. Aí, ó. Na verdade, Você chegou a ver aquela Aurora Boreal. Essa foi a nossa missão, mas só que assim, a gente conseguiu ir pra Islândia porque a gente pegou uma mudança de estação do ano. E lá é gelado, né? Lá é gelado. Islândia vem de Iceland, né? Na terra do gelo. Muito frio. Mas a gente foi no verão, no início do inverno, que era o início da época da Aurora Boreal. E como era uma mudança de estação, o tempo fica muito chuvoso, muito nublado. E por isso a gente não conseguiu ver a Aurora Boreal. Mas a gente já sabia que corria esse risco, porque isso que causa a queda no preço da passagem. A gente pegou uma promoção muito boa, coisa. Foi mais barato a passagem para Islândia do que ir para o Nordeste. Tá mais perigoso, então vamos pagar mais barato. E depois que a gente saiu, teve um vulcão lá que destruiu uma cidade que a gente foi. Subi nesse vulcão. Eu fui no vulcão, eu fui na cratera do vulcão mais novo do mundo. Que tinha acontecido uma erupção algumas semanas atrás. Semana não, meses, né? Que a lava já estava seca, mas estava saindo fumaça ainda. Nós passamos por cima dessa lava e tinha formado um pequeno vulcão que a gente foi na cratera dele. Mas, qual que foi a pergunta? Me perdi, tanta coisa. Não, a gente falou sobre essa questão do vulcão lá na Islândia. Da Aurora Boreal. Também. Mas a gente não conseguiu ver exatamente por causa disso. Era uma época que ficava muito nublado. Uma semana antes da gente chegar, o céu estava limpo. Apareceu na Islândia toda, inclusive na capital. Deu todo mundo para ver. Mas a gente chegou, o tempo ficou nublado, a gente não conseguiu ver, infelizmente. Pretendo voltar, né? Mas numa época agora que ela apareça, né? Porque a gente foi aproveitando só o preço da passagem, né? E a gente foi de galera, porque lá é um dos países mais caros do mundo. Porque é uma ilha, né? Ilha vulcânica, então a agricultura é fraca. Foi lá que você foi no lugar que você me contou da sauna gelada? Como é que Sim. é? Sim, sauna lá, porque é um país frio, lá você tem a sauna a vapor, né? Que é o banho turco, que eles chamam, tem a sauna seca. E eu fui lá, vi uma tal da sauna infravermelho. Oi. Uma sauna assim, igual tudo de madeira, né? Entrei na sauna temperatura ambiente. Falei, será que tá desligado? Umas luzinhas igual essas aqui, então, sauna infravermelho, li lá mais ou menos, eu sentei e esperei. E nada acontecia. Deu 3 minutos. Eu comecei a suar mais do que numa sauna seca e numa sauna vapor. Que isso, cara? E parecia um micro-ondas, que o calor começou a vir de dentro pra fora. Menopausa. A coisa mais esquisita do mundo. É igual mas eu achei muito interessante. Foi uma coisa muito interessante lá. Sauna infravermelho. Mas aquilo ali é perigoso até ser perigoso. Assim, é perigoso ser perigoso. Porque, na verdade, se você for ver a questão do micro-ondas, ele agita a célula. Ele agita a célula, né? O infravermelho não. Se você for em alguns fisioterapeutas, tem umas que fazem um tratamento com a luz vermelha. Sim. É isso. Mas aí depois você tem que tomar ducha normal, ou não? Porque você sai suado, você sai morto de calor. Aí você vai para os banhos termais, lá tem muito banho termal legal. Toda a água que nasce lá é quente. E toda a água que você vê, você pode beber. Aí. A água da Islândia é uma das águas mais puras do mundo. Não precisa de tratamento. Ela vem das geleiras. Sim. Uma água limpinha. Maneiro. Passou um corvozinho assim e pegava água para beber. Lá você não vai gastar com água. E sem falar que o Richelle também, que tá falando questão do gelo, ele é acostumado com tomar banho gelado. Tanto que eu não sofri tanto com frio lá. Eu levei muita blusa, mas lá usei uma blusa segunda pele e uma outra blusa mais grossa, igual a gente usa aqui. O Richelle tem adepto de uma técnica, né? De tomar banho no gelo, né? Banho de imersão no gelo. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Cara, o banho de imersão no gelo é o seguinte, pega do princípio que o corpo começa a produzir mais células, né? E queimar mais calorias para aquecer o corpo. Um exemplo que eu vi num livro que eu li foi o Michael Phelps, que é um nadador americano, e a dieta dele, se não me engano agora, é de 6.000 calorias por dia. E parece que uma pessoa comum, desculpa aqui os números aqui, eu não lembro direitinho. Eu acho que a dieta de uma pessoa comum tem que ser 2.000 e poucas calorias. Então ele consumia 3 vezes mais calorias. Porém, para ele queimar essas calorias, ele tinha que nadar consecutivamente por 32 horas. Olha. Mas por que ele não engordava?
porque ele passava mais de 10 horas por dia dentro de uma piscina com 3 graus abaixo da temperatura do corpo dele, só 3 graus. Então se você ficar a partir de 5 minutos numa água gelada, seu corpo começa a queimar mais calorias. Sim. Isso é um dos fatores, né? Sim, porque tem que fazer a compensação de temperatura do corpo, né? Exatamente. Então eu já consigo ficar os 20 minutos. E tem restauração muscular, combate dor, combate o estresse, você fica muito mais relaxado e o principal, né? A nossa região, quando faz frio, faz muito frio. Né? Pô, agora está na época de calor, o pessoal aqui é muito friorento. E essa técnica ajuda você a não sentir tanto frio. E o frio também é melhor, a água fria é melhor para a pele do que a água quente. Sim. Porque a água quente ela tira a hidratação natural, o óleo natural da pele, a água fria faz essa manutenção também. Entre outros, tem mais de 30 benefícios. Gente, como eu disse, né, se a gente for ficar entrevistando só o Richelle aqui, a gente vai ter 3 horas de podcast, né, de entrevista aqui. Mas eu quero perguntar pro Cidinho agora. Cidinho, vamos entrar no assunto do podcast em si, Incrivelmente. Como é que foi a ideia, então, de começar? Você já explicou mais ou menos que você, mas a Lívia, teve a ideia de montar o estúdio em casa e para começar esse trabalho, né, na área de vocês. Então, e aí, como é que surgiu o convite para chamar o Richelle, para ter os primeiros convidados? Como é que foi? Como é que foi essa... Cara, na verdade, vou voltar bem lá atrás na minha infância sobre mentalidade. Né? Eu, quando criança, eu tive muita dificuldade na escola. Muita dificuldade mesmo. Sim. Eu escrevi espelhado, eu tinha espelhamento. Eu, com 7, 8 anos, eu ainda tinha espelhamento. Você escreve ainda, né? Escrevo ainda, sei escrever. Quem não sabe, o Cidinho ele escreve de trás para frente. Então, assim, mas eu escrevo normal também. Mas só que na escola era isso. E o normal de uma criança, o P, o B, o D, são letras parecidas, a gente trocar isso. Eu, com 4 anos de idade, minha irmã praticamente me forçou a aprender a ler e escrever. Eu já cheguei na escola sabendo ler e escrever. Mas aí eu sofri demais. Antigamente, eu não sei se você lembra disso, mas tinha as professoras que tomavam a leitura dos alunos. Sim, tem. Na porta da sala. Tinha isso. Tinha os dias da semana que fazia isso. Aquele dia ali é o dia que a gente tremia. E eu tinha uma professora, vou falar o nome dela aqui, mas ela tomava minha leitura, eu tinha que ficar com a palma da mão aberta. Sim. E ela com a régua de madeira. Da palmatória, né? Porque, na verdade, não é palmatória, mas era a régua de madeira. Porque antigamente, não sei se vocês lembram, o Richelle deve lembrar disso. Mas o apagador, a régua e o giz servia para educar. Né? Era a arma da professora. A professora te dava uma reguada, a mãe nem ousava falar nada. Então, assim, e ali, cara, eu sofri bastante essa tortura psicológica para desenvolver a leitura. Enfim, cresci nessa situação sem saber do que se tratava, porque não era diagnosticado esse negócio de escrever espelhado e tal. Ninguém sabia o que era? Não. E mais ou menos nesse período da escola, em 7, 8 anos, a gente morava perto, não sei se você lembra. A gente era vizinho. Né? Eu sofri um acidente que eu bati a cabeça naquele posto artesiano, a gente morou ali onde é a Casa Brasil hoje. Sim. E eu desenvolvi uma desritmia cerebral, onde eu fui fazer tratamento em Vitória. Ali, o médico falou que talvez eu nunca mais seria uma criança normal. Não era nem poço artesiano, era cacimba. Era cacimba, exatamente, grande. Não existia esse de poço artesiano. Né? Chamava poço, né? Mas era cacimba. É isso mesmo. Então, assim, ali eu fui fazer tratamento em Vitória. E justamente nessa época, o Marcos Vinícius, professor, o Marquinhos tinha feito, acho que a última cirurgia dele de câncer no intestino. Né? E nós fomos, cara, 2 crianças ali, colocando a fé em ação. A gente foi no tabernáculo. Na tarde da benção, na escuta, que tem, não sei quantos anos tem. Mais de 30 anos. E o Marquinhos foi curado de câncer e eu fui curado de arritmia cerebral. Não tive, eu tive muitos problemas, dava crise, de inúmeras crises. Né? Eu tinha pânico noturno, não dormia, enfim, meu cérebro não desligava. E ali, cara, ali já começou a minha infância já desenvolvendo a mente. Eu esqueci as coisas com facilidade. Tinha um monte de problemas que eu sabia que eu tinha, mas eu nunca consegui resolver. Meus 14 para 15 anos, eu comecei a descobrir o que era gatilho mental. Comecei a ler algumas coisas sobre o assunto, estudando na escola mesmo, e aí conversando com um colega, com outro. Nosso meio de pesquisa, sim. Há quem tinha a Barça, e eu usei muito esqueci o nome, cara. Eu tinha um outro livro que a gente comprava, fugiu da cabeça, depois eu lembro. Dicionário, Alegre? Não. E a gente usava muito a Almanac Abril. Tá. A gente usava o Almanac Abril para estudar algumas coisas. E aí eu comecei a aprender sobre esses negócios de mentalidade. Com o desenvolver disso aí, mais para frente, com 32 anos eu já estava no laboratório. Uma médica amiga, conhecida minha, eu fui atender ela estava no consultório, ela me ligou, pediu para ir lá colher os exames dela, eu cheguei lá, li uma receita de cabeça para baixo e ela fez uma pergunta, 2, falou, cara, você é dislexo?
Eu falei, como é que é o negócio? Você tem dislexia? Eu falei, sim. Não sei nem o que é isso. Aí que você foi descobrir. Aí ela falou, senta aqui, vou fazer uns testes com você. E aí ela começou a fazer uns testes comigo. Fiz uns testes com ela ali, naquele dia, outro dia nós encontramos de novo, ela foi fazer e falou, cara, você tem um grau de dislexia alto, como é que você consegue viver a vida como uma pessoa normal? Você esquece com facilidade? Eu falei, esqueço, eu lembro de flechas da minha vida, não lembro de fatos. Por exemplo, eu tô aqui no estúdio, eu tô vendo um negócio vermelho, na minha mente fica gravado de outra cor. É uns negócios meio loucos. Por exemplo, pra mim locomover, geograficamente, eu me perco muito fácil, eu tenho que marcar pontos de referência. Então eu passo num lugar, tem um outdoor amarelo, se eu voltar daqui 2 anos de um outdoor azul, eu nem lembro se aquele caminho é verdadeiro. Então assim, eu tenho muitos desses problemas. Só que como é que eu fui conseguindo passar por isso? Usando os gatilhos. Entendeu? E virou uma mania tão grande que até o meu toque de celular hoje é um gatilho mental. Então assim, e aí a Lívia virou pra mim um dia, foi aonde que fez a diferença. Ela falou, amor, por que você não estuda sobre isso? Eu falei, mas estudar sobre o quê? Ela falou, vai estudar sobre alguma coisa que te ajuda. Porque depois que diagnosticou a dislexia, cara, resolveu 80% dos nossos dilemas de casal, nossas brigas, discussões dentro de casa. Porque mudar um negócio de lugar, perguntar alguma coisa, esquecer, isso aí era motivo, às vezes, de criar uma... Pra você também, às vezes, não ficar procurando um profissional pra entender o que tá acontecendo. Você mesmo já se autodiagnosticava, né? Não, em 32 anos você descobriu que você viveu até ali com uma dislexia em alto grau e você conseguiu viver a vida normal. Ela falou assim, cara, você não tem que tomar remédio, você não tem que procurar um profissional, você tem que só continuar adequando a sua vida pra você viver bem. E aí eu fui estudar PNL. Comecei a estudar PNL e fiz um curso, pra você ter uma ideia, para eu poder ler uma coisa, eu tenho dificuldade muito grande de compreensão de texto. Às vezes eu tenho que ler 4, 5, 6, 7 vezes. Para eu ler alguma coisa não pode ter barulho nenhum, não pode ter nada que tire minha atenção, senão eu não entendo o contexto que eu estou lendo. É um pouco complicado. E aí eu comprei um curso, fui assistir as aulas, pra você ter uma ideia, eu tive que assistir 2 vezes o curso inteiro, para eu poder conseguir absorver aquilo legal. E ali falou assim, amor, se a gente for aprender as coisas para não passar para os outros, para não ajudar os outros, não serve de nada. Vamos fazer umas lives, vamos montar alguma coisa? Aí eu já estava em andamento do estúdio lá em casa. Falei, então vamos montar o estúdio e vamos começar a gravar. E eu tenho muito problema com autoimagem. Sempre tive, cara. Eu falei, vai ser difícil ir pra frente da câmera, eu tenho que fingir que a câmera não tá ali. E aí eu vou ter um bate-papo e ali eu vou falar algumas coisas. Não, então vamos, beleza. E engraçado que eu sempre toquei, né? Desde os 12 anos tocando na igreja. Eu não tenho esse problema com o público, mas pra câmera, ligava a câmera, parece que eu esqueci tudo. Parece que é diferente. Era. Né? A câmera é diferente. E aí eu falei assim, não, vamos fazer sim, vamos meter o cepo aí, vamos colocar isso pra funcionar. Tava na sauna, conversando com o Richelle. Richelle, rapaz, tô precisando arrumar um problema pra minha vida. Tô meio à toa. Falei, Richelle, é o seguinte, cara, eu tô montando um estúdio e eu tô com a ideia de fazer um podcast. Você chegou a comentar comigo, né? Foi. Vou chamar o Richelle. Falei com o Edgar, falei, cara, vou chamar o Richelle, porque o Richelle é um cara que tem um conteúdo muito grande de culturas. E é um cara mente aberta. Porque a gente nem combina nada lá no estúdio. Se falar assim, vocês combinaram isso, não. A gente foi entrevistar, por exemplo, os candidatos a prefeito, só foi o Lucas Venturini, né? Não teve como levar os outros. Mas a gente entrava assim, automaticamente a gente já entra na vibe. Ó, a gente não pode, de maneira alguma, fazer esse tipo de coisa. A pauta é feita mais ou menos na hora. Na hora. Né? Então, assim, é bem automático, é bem natural. E assim, pra você ter igual você tem o seu podcast, nós temos um problema hoje muito grande, que é a divergência de opiniões. Sim. E o problema é que você tem a sua opinião e eu tenho a minha, e a gente tem cada um o seu campo de vida. Você vive lá no seu canto, eu vivo no meu, e ninguém interfere na vida do outro. O problema é quando eu não concordo com a sua e eu vou contra o seu modo de pensar. Então a nossa ideia foi o seguinte, vamos montar um podcast para ajudar as pessoas a desenvolver a mentalidade. A gente respeita a opinião e o entendimento de cada um, pode falar o que quiser, e a gente não vai ficar rebatendo os outros. Entendeu? Nós não vamos ter esse embate de ideias. Nós vamos compartilhar ideias. É diferente. Então, assim, a gente tem levado... O nosso foco é levar os empreendedores da cidade lá, levar os profissionais da área. Levamos a Renatinha, psicóloga, levamos a Damiane, que vai sair o episódio dela agora na frente. São 2 áreas de psicologia totalmente diferentes. Elas atuam em áreas diferentes. Áreas diferentes. Interessante explicar isso pro... Isso, e nós vamos levar outros também. Por exemplo, nós levamos o Dr. Pedro Sanches lá. Tá até no ar o vídeo dele aí no YouTube já, vocês podem assistir. Ele é um médico que era obeso e fez a cirurgia bariátrica. Então a visão de um médico mediante a obesidade e a cirurgia. Então é ele falando, não é a gente chamando os outros de gordinho. É ele falando o que causa a situação. E também nós levamos o Felipe Hermisdorf,
que também passou pela obesidade, que quase morreu, também fez a bariátrica e mudou a vida dele. Vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Já está no ar, o doutor Pedro. Isso aí. E sábado que vem. O próximo sábado vai sair do Vocês lançam um por semana? Todo sábado. Todo sábado tá saindo vídeo novo. E assim, a gente vai montando os conteúdos. Vocês gravam mais de um por semana. Sim, a gente tem um monte gravado já. Então, mas aí vai lançando, né? Isso aí, o seu vídeo vai sair mais aí no final de dezembro, início de janeiro, se eu não me engano. Então a gente vai assim, todo sábado a gente lança um vídeo. E o nosso estúdio é o seguinte, a gente tá sem fim lucrativo nenhum. Tivemos pretensão alguma nisso, nessa questão. E os custeios todinho tá em cima da VAP. Então assim, a gente tá por isso que a gente pede às pessoas que estão ouvindo aí, que vendo a gente, por favor, compartilha, se inscreve. Nós temos vídeo lá que tem quase 6 mil visualizações e não tem 100? Não chegamos a 500 ainda. Não chegamos a 500, tô querendo pelo menos 1000. No Instagram já passamos de 500, mas no YouTube... O canal tá começando ainda e não é monetizado, né? Não, e é orgânico, tá? Nosso canal é orgânico. Nós não compramos seguidor, nós não fizemos tráfego pago ainda. Ó, 173 inscritos no YouTube. Só pra você ter uma ideia, o vídeo da Ileuzinha Elias... Foi um dos primeiros que saiu, né? Não, dela foi o 8º. Ah, sim. Tem 431 visualizações. Então, tem mais triplo de visualização que de inscrito. Então, as pessoas não têm se inscrito lá. O vídeo, por exemplo, aqui do Abel, que nós entrevistamos o Abel lá como diretor do União Futebol Clube, 643 visualizações. E lembrando que as visualizações só calculam as completas, que é quem assistiu do início ao fim. Sim. Né? Então, assim, a gente pede que as pessoas para poder... Vai lá, Incrivelmente Podcast no YouTube, vai lá no Facebook também, tem lá. Agora tem o TikTok, né? Instagram. O Instagram é a nossa porta de entrada, né? Isso aí. Então, assim, a gente pede para ajudar a gente a dar esse engajamento, porque nós não vamos investir dinheiro para comprar seguidor. Nós não queremos isso. Nós queremos atuar dentro da nossa região. E aqui nós vamos receber pessoas aqui da região de Manhuaçu, nós vamos receber pessoas do Espírito Santo. A nossa ideia é abranger a região inteira. É que eu falo sempre que... Não vou nem abranger para outra cidade, não, mas aqui na nossa cidade tem muita gente interessante, com muita história para compartilhar que a gente precisa conhecer. Né? Eu tenho vontade de fazer isso aqui na rádio também. Inclusive, a gente pode compartilhar entrevistados aqui, né? A gente indicar um para o outro aqui e tudo mais. E tem muita história para a gente aprender. Tem muita gente que pode nos ensinar com a sua história de vida, com o seu testemunho de alguma coisa que aconteceu, né? Positivamente. Mas a ideia é essa, cara. Porque, por exemplo, você pega um caso do Felipe Hermesdorf, por exemplo. O cara teve 2 paradas cardíacas, entendeu? Pelo peso que ele tinha, tomava 4 tipos de medicamentos para pressão, ele falando com a gente. A pressão dele ficava 17 por não sei quanto lá, e ele podia fazer o que ele quisesse. O cara vai lá e faz uma cirurgia bariátrica. Olha só. Passou por uma parada cardíaca na mesma cirurgia. Depois que ele voltou, ele mudou a perspectiva de vida dele depois desse fato. Abraçou literalmente o esporte, a musculação e o esporte, a corrida, na vida dele como um companheiro de vida. E hoje o Felipe tá aí um exemplo, cara. Então, assim, se ele conseguiu, outras pessoas também são capazes de conseguir. Se eu com dislexia em alto grau, eu consigo viver minha vida normal, ser pai de 3 filhos e consigo tocar uma empresa, consigo viver uma vida natural, cara, outra pessoa também consegue, sabe? Então, assim, a gente pega pessoas igual o Richelle mesmo falando, passou em lugares, cara, que as pessoas não têm um saneamento básico. Sabe? Elas não têm a mínima condição de vida. Exato. Ele tava lá. A Eleuzinha falou com a gente que quando ela esteve na África, ela começava a desesperar com a panela de comida, acabando a comida. Vai lá, assiste o vídeo da Eleuzinha. Ela falando que tava acabando e ela começava a ficar desesperada, querendo chorar, porque tinha crianças na fila. Zé que brota menino de Baraterra, cara. Ela falou, nunca vi tanta criança na minha vida. E a mulher que mora lá fala assim, calma, é assim mesmo. Eles esperam até amanhã pra comer, ou até depois da manhã. Como é que você fala isso pra pessoa que tem 3 dias sem comer, diga? Ela falou uma coisa importante, que ela falou assim, não, uma pessoa sozinha você não vai conseguir resolver o problema. Cada um tem isso aí. Então, assim, a gente começa a ver que a vida ela vale muito mais do que os bens que a gente tem aqui. E são feitas de momentos. O pastor Zael esteve na África também, ele conta pra gente que foi fazer um culto infantil e lá falou, né, que falou assim, lá eles vão distribuir o que chama de sumo. É um suco feito de mandioca, um negócio assim, não tem doido lá. Aí, na hora que pensa que não, começou a aparecer criança do nada, assim, no meio do mato, assim, no meio daquela vegetação da África lá. Na hora que foi ver, tinha mais de 1000 crianças. Olha que loucura. E eu vi também o Rubim, Rubim aqui de Lajinha. O Rubim é um cara que eu quero levar aí no podcast. Quero o Rubim. Rubim, se tiver vendo, a gente quer, sei lá, Rubim. Ó, vamos lá, incrivelmente. O Rubim é o seguinte, ele falou que quando ele esteve na África, eles faziam um bolinho com terra, cara. Pegavam uma lama lá específica, um material específico lá, com aquela água suja mesmo. Um bolinho de terra para os meninos comer, cara. Tem. A gente vê na internet o pessoal comendo cachorro. É a fome no inseto, igual eu vi na Tailândia, né?
Escorpião, aranha, lacraia. É isso aí. Rato. E a nossa cachorro. ideia do Incrivelmente Podcast é dar a visão da nossa região, da nossa cidade para o mundo. Vamos ser mais Abrangente, né? aí. Então, Começando com pequenos passos, né? Começando aqui na cidade, né? Não, e é interessante, nós temos amigos aí que foram entrevistados pela NASA, estão concorrendo prêmio lá na Arábia. Fala aí, Shelly. Ó, Célio Júnior, tá me ouvindo, né? Célio Júnior ó. e Beto, ó, queremos vocês aqui. O Beto tem um projeto de empreendedorismo também, com aquela questão Tem. do Esgoto limpo Tem lá. o Célio Zero. Júnior com o Urbino aqui, eles foram pra África agora concorrer, foi a única empresa brasileira que foi. O Beto tá lá, tá lá no O Célio Egito. Júnior veio pra apresentar o projeto no G20, que tá tendo no Rio de Janeiro, e o Beto ficou passeando, que é o que eu faria também. Foi lá pra conhecer o Egito. O Beto tá narrando, E o Célio Júnior já fez uma palestra de um evento que foi promovido pela NASA aqui no Brasil, da nossa cidade. Muita gente não sabe disso. Pois Não, é. Então Nós o podcast está aqui pra gente tentar divulgar essas pessoas que fazem diferença. Né? Isso, e a gente tem muitas pessoas aqui de Lajem que estão assim, estão sumidas, né? Mas quando a gente vai procurar aqui, a gente sempre lembra, ó, tem aquela pessoa assim, são engenheiros da Petrobras, são pessoas que estão em outros países trabalhando, estudando, pegando outras culturas, e a gente quer trazer isso pra cá. Entendeu? Lajem, ela sempre foi um berço de grandes pessoas, só que não é valorizado. Não é valorizado, cara. Então, assim, a gente tem grandes talentos aqui que não foram explorados. Quero dar uma dica pra vocês de alguém que vocês podem entrevistar aqui, o Gustavo Magalhães. Gustavo. Magalha. Ué. O Gustavo, ele é um estudioso do Marcelo Dolabella. O Marcelo Dolabella é um poeta aqui de Lajinha, conhecido É um no livro mundo. Sim. Conhecido no mundo. E a gente às vezes não sabe dessa história, né? Irmão do Marquinhos Dolabella, irmão do... naquela live que a gente fez do rock. Isso, exato. Rock, falamos sobre Então, ele, assim, ontem mesmo a gente estava na reunião da associação do Academia Lagiense de Letras e mais uma vez passaram o vídeo, né? Um vídeo de 20 minutos falando só sobre o Marcelo Dolabella. Então, eu acho interessante vocês levar ele lá para você, o Gustavo, lá para ele contar um pouquinho da história do Marcelo mesmo, né? Com certeza. Bacana. Porque é um camarada que levou Lajinha, ele levou Lajinha ou leva ainda, né? Ele já faleceu, mas a memória dele ainda tá viva nos livros. Mas ele leva Lajinha para todo lado, inclusive nos principais livros de poema dele, nas principais publicações de poema dele, ele coloca Lajinha, né? Ele sempre cita Lajinha. Ele tem um poema chamado Lajinha on My Mind, né? Baseado numa música, né? Do Elvis Presley lá, então... Então, assim, é interessante, seria uma boa pessoa para vocês entrevistar lá. Com certeza. A gente tem uma lista, a gente tem um caderninho lá no estúdio. Pode colocar ele lá. A gente vai colocando os nomes das pessoas e essa pretensão aí a gente tem. Com certeza. Gente, nós estamos chegando ao final aqui, nosso tempo tá até estourado, né? Nosso programa termina às 11, já tá indo para 11h08, mas não tem problema, isso aí hoje não tem problema, hoje é feriado, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente quer ir para as considerações finais, vocês fazerem o convite aí, né, pro pessoal se inscrever, como é que faz para achar aí o Incrivelmente Podcast? Bom, no YouTube, Incrivelmente Podcast. Exatamente. O logo é um cérebrozinho colorido. É isso aí. No Instagram, @Incrivelmente Podcast. Tem o TikTok também. TikTok também. TikTok eu não sou muito frequente, nem sei como é que funciona, mas é @Incrivelmente Podcast. Isso também. aí é a Lívia, tá? Isso aí é a gente lá. Facebook, enfim, escreve Incrivelmente Podcast. O meu Instagram é Sidney Campos Off. O meu é @RichelliOE. RICHELLIOE. Eu tenho certeza, sim, que vocês que entrarem e começarem a seguir os dois aqui, o Sidney mais o Richelli, vão aprender muito também com seus Instagrams pessoais. O Richelli é empreendedor, fica dando dica de empreendedorismo. Cara, Dica do Da moedinha da Shopee, você iniciou? Já passei das 2.000 já. Não, tô falando aí, Gustavo Cerqueira, não é Gustavo Magalhães. É, Gustavo Magalhães. Gustavo Cerqueira, Gustavo Magalhães é eu tô falando Magalhães. Desculpa, eu falei, ele tá... Desculpa, porque o Gustavo Magalhães é nosso patrocinador aqui da rádio e a gente faz a propaganda aqui e aí veio o Magalhães. Gustavo obrigado, Cerqueira. Márcio. Gustavo Cerqueira, Valeu, agora sim. Isso aí. Deixa eu atender aqui, ó. Vinícius Gabriel, bacana esse programa. Diga, você vê as pessoas e não conhece a história que carrega, tá vendo? É isso aí. Obrigado, Márcia. Márcia consertou aqui, né? Porque o Gustavo Magalhães, na verdade, é nosso patrocinador. Fica o merchan aí, Gustavo. E também aqui nós temos a participação aqui do nosso amigo aqui, o Léo, né? Tá lá nos Estados Unidos, né, Léo? Bacana. O Leonardo Carvalho tá aí, ele acompanha a nossa programação, tá lá nos Estados Unidos, tá falando que bom dia, tô aqui ouvindo a vocês e indo pro trabalho. Gostei dos meninos, me passa o link do YouTube pra mim divulgar aqui na América. Bacana. Aí, vamos passar, eu vou colar aqui. Só colar aí, ó. Vou colar aqui o canal dele aqui pra você, tá bom, o Léo? É legal falar, Edgar, que tem pessoas aí em outros estados aí longe assistindo a gente aí. Sim. Tá? A gente tem recebido um feedback bem positivo Sim. do podcast e tá legal. A gente
precisa aí de patrocínio. Quem quiser patrocinar a gente, por favor. Cadê a nossa balinha? Um programa de patrocínio bem legal, já tá pronto já, a gente tá querendo... É isso aí. Pra dar aquele up no canal. E precisa, gente, porque às vezes tem o custeio, né? Os meninos têm certeza que têm vontade de investir em melhores equipamentos, né? Sim. Investir no estúdio. Isso, a gente vai começar a gravar agora externo, nós vamos fazer uns vídeos externos, a gente já tá com esse projeto aqui já, né? Até com a Amparo lá, a gente vai estar lá na Amparo, já fez o convite pra levar gente. O podcast na casa, na empresa. Projeto tem muito. Tem, nossa, pá. Gente, obrigado pela participação de vocês. A gente agradece, Edgar, valeu demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse... Ficou legal, cara. Não, como eu disse aqui, ao contrário de que muita gente faz, eu não faço pauta, né? Quando a gente crescer, a gente quer ser assim. A gente não faz pauta porque a gente gosta de ir de acordo com a pessoa vai falando, vai lembrando aqui. Obrigado, muito obrigado pelo espaço. A gente faz uma pautinha lá, é coisa rápida também. A gente faz uma pauta às vezes porque a gente tem assuntos específicos, né? Sim. Mas bate-papo. Não, mas é como eu disse, às vezes eu escrevo alguma coisa que eu vou perguntar, mas como a gente tá entre amigos aqui, né? Então... O papo fica até mais fluido. A gente agradece a oportunidade de divulgar o Incrivelmente Podcast. Você tem ajudado muita gente aí na rádio no dia a dia. E a gente é muito grato. Você tem 2 parceiros aqui. Você acredita que eu consigo esquecer o nome do Incrivelmente? Gente, alguma coisa mente. Aí eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo assim, Cidinho, me ajuda aí, Cidinho. Me socorre aqui, Cidinho. Aí eu tô lá no carro, lá eu tô dirigindo não, gente. Tô parado. Tá certo. Gente, obrigado mais uma vez, então. Um abraço. Aí. Valeu, Mentes Incríveis. É isso aí, a gente bateu esse papo então com Richelle e também com Sidney do Incrivelmente Podcast. Mais uma vez, Incrivelmente Podcast no YouTube, é só pesquisar aí, tá, gente? Incrivelmente Podcast no YouTube, tem muita entrevista bacana, muita gente ainda que vai entrar nos próximos dias aí. Tem, como eles disseram, né, tem aí uma lista enorme de pessoas que eles vão estar entrevistando e é muito bacana, tá certo? Muito bacana mesmo para você conhecer as pessoas. Como disse aqui o Gabriel aqui, né, ó. Às vezes a gente passa pela pessoa na rua e não conhece a história, né? Aliás, o Vinícius, né? O Vinícius falou pra gente aqui. A gente vê a pessoa na rua, às vezes não conhece a história. Então, pode dar sugestão também, né? Tem mais pessoas. Deixa eu só ler aqui, ó. Maria Aparecida Pereira falando aqui. Nossa irmã Maria Aparecida, entrevistei ela essa semana aqui. A irmã lá da Casa das Crianças. Interessante também vocês levarem. Também aqui. Ela falando, bacana esse trabalho de contribuição para a população. Nosso querido pastor Sérgio Rocha falando que parabéns ao Cidinho e ao Richelle. E a você. Que nome bonito. Richard. Ele colocou Richard, mas é Richelle. Bacana aqui. Tá aí, então. Obrigado aí a participação de vocês, ouvintes, né? A gente vai encerrar aqui a nossa live também, a nossa participação. E eu quero desejar a você, então, um ótimo feriado, um bom descanso aí para quem vai descansar. Bom trabalho para quem tá trabalhando hoje, né? E amanhã a gente volta então com o nosso Bom Dia Cidade aqui normal, aqui na programação, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.